E aí, Olá! tudo Deixa eu bem? só me enquadrar aqui. Aí, ó. Agora sim, acho que todo mundo me vê bem, nos vê tranquilamente, quadradinho bonitinho, aí está, né? E aí, Tudo bem, meu querido? tudo bem? Satisfação enorme conversar contigo. Gente, eu Toda... esqueci o principal das minhas... O Arthur, olha só, quem sabe faz ao vivo. Deixa eu chamar o Arthur. O meu caderno de anotações, meu filho, por favor, de tantas anotações, né? Que eu fiz Uhum. inúmeras anotações aqui. Sim, não, faz Jack parte. Castelos, Vulgo Alemão, Clube da Esquina, tributo aqui do Rio Grande do Sul, satisfação. Estava comentando no início aqui do nosso bate-papo, que a gente já falou de tantos nomes, né, consagrados, também já falamos de nomes gringos, mas a gente sempre vê que está faltando algum nome especial, e esse nome era o Clube da Esquina. Uhum. Que bom, que bom, isso é muito bom. Ainda mais tratando do Rio Grande do Sul, né? Porque um dos motivos que fez com que eu resolvesse fazer esse projeto aqui, justamente foi porque o Rio Grande do Sul, eu vou te dizer assim, ele é roqueiro, mas o que é roqueiro? Como se Clube da Esquina não fosse rock, né? Então, esse trabalho veio para cá muito porque ninguém fazia aqui. E depois que a gente fez, a gente teve, inclusive, a, a honra e o prazer de ver muitas outras pessoas fazendo. E isso Ah, é muito bom. mas tu sabes que a gente estava conversando ontem, né? A gente estava trocando algumas informações e eu fiquei surpresa, porque até então eu não tinha conhecimento, né? Uhum. Na verdade são 6 anos, tá? Mas a gente considera 4, porque 2 de pandemia, né? Então a gente considera 4. O que acontece? A gente... Peguei meu caderno. Ah, Estou em mãos. Agora vai. a gente, com esses 4 anos, assim, a gente, como é um projeto muito, como é que se diz, para iniciados, né? A gente acabou meio que, com o tempo, a gente foi tocando em alguns lugares bacanas, que a gente gosta, e por uma razão óbvia, que é, tipo, som bom, palco bom, boa, público iniciado e tal, a gente acabou ficando meio que restrito a 4, 5, 6 lugares em Porto Alegre, né? O que é bom, mas é ruim, porque tu acaba não espraiando muita coisa, assim. Mas é que justamente por ser muito segmentado, um trabalho muito segmentado, acaba sendo bom porque as pessoas que gostam, elas procuram e elas vão atrás, né? Então isso fez com que o trabalho se fixasse nesses lugares, as pessoas sabem onde nos encontrar e isso acaba sendo legal, assim. Acho que, por exemplo, 512 aqui na João Alfredo é um bar que a gente já sempre achou muito a ver com a proposta do clube, mas não tinha rolado ainda, vai rolar agora para o segundo semestre e tal, e era uma coisa que a gente sempre falou assim, o 512, né? Quer dizer, ficou meio que de fora por acaso, assim. E aí a gente vai reparando essas falhas. Assim. Perfeito. Olha, para quem está chegando agora, então, aqui neste bate-papo pelo Instagram, dessa que vos fala, Karina Faria, mais uma edição do Entrevistas de Atitude. Muito boa noite a todos aí que estão chegando. Hoje, o bate-papo, então, é para relembrarmos um pouco de Clube da Esquina. Bom, tem inúmeras situações aqui. 50 anos de Clube da Esquina comemorou o ano passado. Tá? Uhum. Quinta-feira, falei também no início desse bate-papo, o palco do Araújo Viana estará recebendo, então, Lu Borges, Beto Guedes, Flávio Venturini, um power trio de peso. A gente vai, depois no decorrer, falar um pouquinho, né, de cada um. Claro. E também desse tributo que
é uma honra, né, dessa que você fala, estar dividindo, né, para os demais que estão nos acompanhando aqui, saber da existência, né, desse grupo na cidade de Porto Alegre, que existe há mais de 5 anos, que é um tributo ao Clube da Esquina. É nosso, né, que é muito interessante. Então, hoje o bate-papo também vai ser sobre amizade, liberdade, ao mesmo tempo sobre o desejo aí de produzir música, aquela preocupação, né, do resultado até então que possa dar. E a primeira pergunta, né, que eu te faço de cara já, Alemão, com 50 anos depois ali, de Clube da Esquina, com tantas mudanças que a gente acompanhou, existiria um Clube da Esquina nos tempos atuais? Pois olha, eu acho que cada coisa acontece no tempo certo, né? E lá, nos anos 70, eu sempre falo que... Outro dia eu estava vendo a tua entrevista com o Scandurra. E aí vocês estavam falando sobre os anos 60, né? Que é a mesma fonte que o Scandurra bebeu, eu bebi. Casualmente a gente teve uma banda muito inspirada no Ira, eu com o Frank Jorge, o Baiar Duarte, tínhamos um power trio inspirado no The Jam, que o Scandurra sempre citou muito para ti ali. E consequentemente inspirado no Ira, porque o Ira se inspirou no The Jam, nós nos inspiramos no Ira e no The Jam. E aí vocês estão falando sobre os anos 60, e depois veio os 70, e eu tenho no meu chutômetro, assim, 1965 a 75, ou seja, 60 e 70, para mim é a década mais criativa da música popular. A mais criativa, onde, assim, cara, tudo era maravilhoso, tudo era muito bom e tudo era muito diferente, né? Então tu pega ali o Supertramp, totalmente diferente do Pink Floyd, mas era uma paulada. Aí veio The Who, aí tu pega... bom, Beatles não vamos nem falar, né? É uma pergunta clássica. Alemão, tem sempre aquela pergunta clássica de clichê, né? Beatles ou Stones? Cara, assim, do coração, Beatles, né? Que, como um clubeiro da esquina, não posso responder outra coisa. Mas eu adoro os Stones também. Acho que aquela rixa, nada a ver, aquela coisa de... Não existe. Mas, enfim. Não existiu. Nem entre eles. Então, eu sou bitomaníaco muito, muito, muito. E isso talvez tenha sido o elo para eu gostar tanto de Clube da Esquina, não sei. Né? Eu acho que tem alguma coisa. Porque os caras se inspiraram muito nos Beatles, né? Então isso chama muita atenção, assim, muito, muito visível. Né? Fora outras coisas que eu adoro. Eu vou mais além, acho que tem mais uma pegada também ali de Beach Boys, também uma pegada de Zongs também. Total. E uma outra banda que eu adoro, que é assim, das minhas 5 maiores, além dos Beatles, é Crosby, Stills, Nash & Young, que depois eu pesquisando e conversando lá com os mineiros, a gente ficou sabendo, por exemplo, que o Lobo Borges e Beto Guedes, eles, assim, ó, esperavam o lançamento do novo disco do Crosby, Stills, Nash & Young. Eles eram muito fãzão, assim. Que é uma coisa que eu não sabia, né? E aí quando eu fui partir para essa coisa de, pô, os caras gostavam das mesmas coisas que a gente gostava, então, né, muito... Só que a gente é um pouquinho mais novo, né? E aí eu peguei já isso. Uma outra coisa que eu vi que o Edgar Scandurra falou, que é muito a minha história também, que é sem me comparar com o grande Edgar Scandurra, pelo amor de Deus, né? Mas que é uma coisa que aconteceu comigo também, que é através dos irmãos mais velhos, ouvindo, né, essas coisas. Crosby, Stills, Nash & Young, eu tinha um irmão que gastou ele tinha um disco, mas ele ouvia o dia inteiro durante, sei lá, com 1 ano, 2, 3, não sei. Ele ouvia sempre aquele disco, cara. O coitado do disco estava, sabe, no estado lastimável já. Porque... Precisava ganhar. E aí
aí, quer dizer, foi muito legal descobrir isso também, né? Que os caras eram fissurados no Crosby, Stills Nash Young também. E outras coisas legais, assim, né? Ô, Alemão, falando um pouquinho em especial de Lu Borges, lembrando mais uma vez aí, para quem está chegando agora, quinta-feira, tá? Lu Borges, Beto Guedes e Flávio Venturini, do 14 Bis. Flávio Venturini também teve uma participação, depois eu gostaria que tu contasse um pouco mais aí pra gente. Não sei se foi rápida, foi constante. Como é que foi essa participação do Flávio em especial aí ao Clube da Esquina? O Flávio, ele participou mesmo, assim, intensamente do Clube da Esquina 2, que foi de 78. Isso. Né? Ali estava todo o pessoal do 14 Bis, que ainda não existia, né? Porque, aliás, eu acho que estava começando ali o 14 Bis, e eles participaram intensamente, eles foram a banda de apoio, praticamente. Assim, né? Porque o lance do 14 Bis vem todo depois de uma pegada, tipo, Remanescentes do Terço também, né? Tem toda aquela leva também cientista, né? O Remanescentes do Terço, depois formou 14 Bis. Então, gente, isso que eu gosto de dividir com o nosso telespectador, com nossos ouvintes, que eu gosto de falar assim, que o Brasil, nesse período aí, teve uma pegada muito grande prog, gente. Não, o Brasil foi muito rock and roll nível, sabe, Estados Unidos, nível Londres, gente. Isso aí é uma coisa incrível, né? Casa das Máquinas, o Terço, o próprio 14 Bis veio no início também, né? A Bolha também era uma das bandas. O próprio Clube da Esquina, né? Tu vai pegar ali, tem prog impregnado. Total. O primeiro disco do Beto Guedes. Guilherme Arantes no início da carreira. Sim. O primeiro disco do Beto Guedes é totalmente progressivo. De 77. Né? A página do Relâmpago Elétrico. E ele, assim, tu vai... Bom, tem música assim que isso é rock progressivo, isso é assumido. E outras tá nas entranhas, assim, que tu consegue identificar o prog ali, né? Então é muito... A gente teve todo um ranço também com rock progressivo depois, nos anos 80, final de 70, porque veio o punk rock, veio as coisas mais... Também mais simples, né? Também, né? E aí tinha muito, eu parei de ouvir rock progressivo na época porque, tipo assim, preconceito. Não, não quero essas coisas aí, agora o negócio é simples, simplicidade, 3 acordes, e era isso. E hoje eu me arrependo. Alemão, ainda mais quando o Gênesis teve aquela separação, né? Do Phil Collins com o... Agora me deu branco agora no... Peter Gabriel. O Peter Gabriel. Quase pós-Mafias, e aí qual que é melhor, né? Não, total, né? E aí, assim, aí eu levei um tempão para voltar. Voltei lá nos anos 90 a ouvir prog, rock, e aí eu vi o que eu tava perdendo, sabe? Tem coisas que... inclusive o nosso baterista, o Rainer, ele toca numa banda daí de Caxias, daí da Serra, que é a Apocalipse. Né? Não sei se tu conhece. A Apocalipse, assim, ó, a gente não conhece aqui, mas ela é conhecida na Europa, nos Estados Unidos. Eles têm uma carreira fora daqui. Né? Alô, Paulinho Barpe. Então, Alemão, sabes que no período que eu ainda estava no rádio, o Paulinho, só que chegou tarde essa informação, né? Infelizmente. Então, o Paulinho é um grande DJ aqui da cidade de Antônio Prado que fala muito do tal do Apocalipse e fala desse sucesso estrondoso fora do país. E que, ó, super antiga. Não, cara, tu tem que entrevistar os caras porque é um rock prog, tu vai gostar, não sei o quê. E é muito legal, O Eloy, que é o vocalista e o cérebro da banda, ele mora em Caxias. Então é fácil aí. Né? E o Rainer, bom, o Rainer, nosso batera, ele diz, cara, a maior coisa maior, mais importante da minha vida como músico foi que ele abriu nada mais, nada menos do que o Yes, né, no Araújo. Nada mais, nada menos que o Yes. Nada mais. É impressionante. E gozado, tem coisas interessantes aí. O Zeca, que é o nosso guitarrista, estava no show assistindo, e a gente ainda não tocava com o Rainer. E ele sabia que o Rainer era meu amigo.
E aí ele disse porque a gente tocava eu conheci o Rainer numa banda que nós tocávamos Neil Young. Né? E aí o Zeca, no outro dia, me mandou uma mensagem, falou comigo, não sei, ele disse, cara, aquele batera lá que abriu o show do Yes é teu amigo, cara. Pelo amor de Deus, o cara toca mais que o batera do Yes. Pior é que ele toca muito bem mesmo. E então, assim, essas coisas. Agora tá dodói, tá machucado lá o Rainer. Um beijo, meu querido. Deve estar aí tá se recuperando para voltar em julho. Muito bem. Então, mas isso essa é a parada, né? Os anos 70, 60, 70, 65 a 75, para mim não tem igual, mas não, o resto tem muita coisa boa. Veio Police depois, veio, né? Pega ali dos anos 80, tem Smiths, Cure, não sei o que, tem coisas legais. Mas, assim, fica tão abaixo, assim, criativamente, fica tão abaixo dos anos de 65 a 75 para mim, né, na minha modestíssima opinião, que, assim, e aí qual é nosso universo? A gente tem 3 projetos, um projeto Clube da Esquina, um projeto que é Yellow Dog, que é uma banda que toca Crosby, Stills, Nash Young, Beatles, Stones, Creedence, parará, né? E um terceiro projeto que é um projeto autoral, que se chama Relâmpago Imaginário, que tem a ver... Vem de som imaginário, vem de som imaginário, no mínimo, né? Imaginário, misturado com o primeiro disco do Beto Guedes, que é a página do Relâmpago Elétrico. Né? Então, a gente está focado, não adianta, a gente, assim, no bom sentido, a gente está parado em 65 a 75, a gente não sai dali. Que maravilha! Gente, para quem está chegando agora, estou conversando então com o Jeff Barcelos, vulgo alemão, do Clube da Esquina, tributo aqui do Rio Grande do Sul. A gente está fazendo esse bate-papo, relembrar aí os grandes momentos, né, do Clube da Esquina, que cinquentou o ano passado, relembrar um pouquinho aí da história de Bituca, Lu Borges, Beto Guedes, Fábio Venturini. Tirando Bituca, esses 3 aí estarão, então, no Auditório Araújo Viana na próxima quinta-feira, em Porto Alegre. Haja coração, né, bicho? Oi? Haja coração, né? Pô, imagina. Tá, é algo a ser comemorado, assim, em Porto Alegre, né? Uma das curiosidades das tantas 1 trilhão de entrevistas, né, que o Lu Borges concedeu nessa vida é que, obviamente, o Lu Borges era adolescente, criança, né, bem novinho, né, quando acabou... 17, 18 anos. Quando acabou conhecendo o Bituca na época, né. E o próprio Bituca também já era conhecido também, já era de maior, né? O Bituca já era o Milton, né? Então, já tinha ganhado, né? Inclusive o festival, né? Com a canção Travessia, na época. E aí, naquelas indas e vindas aí, né? Para Minas, que acabou se deparando com o Lu Borges, né? E ele disse, o próprio Lu Borges, nessas entrevistas, que ele era também, por ser o mais novo, o mais envergonhado. Então, ele ficava, tipo, muito na dele, né? E outra curiosidade também, que eu acabei obtendo aqui, que esse disco foi lançado em 72. Ok, todo mundo já sabe, 50 anos, né? Mas ele não foi, né? Quando lançado, não estourou, não foi o estouro da boiada, né? Conta um pouquinho mais pra nós aí do que... Provavelmente ele foi até... comprou esse disco, né? Tu tem esse disco em casa, né, irmão? Claro. Ele foi inclusive, assim, tido pela crítica como... A crítica não entendeu, na verdade. Né? E eles foi um disco que passou batido, assim, se tu lendo, tem um livro do Márcio Borges, que é um dos letristas do clube, né? Que é irmão do Lu Borges, onde ele conta todas essas histórias, assim, muito detalhadamente. Então ele diz assim que o disco foi se fazendo a conta-gotas.
E eles não tinham a menor ideia, até 1980 e poucos, eles não tinham a menor ideia do que eles tinham feito. Porque assim, ó, era um bando de cara, músico fera demais, assim, uns pica das galáxias que se encontraram, todos mineiros, todos. Aí eu fui lá para Minas, inclusive, para ver o que tinha naquela água, né? Porque... Tu foi beber da fonte, né, cara? Porque, porra, cara, é muita... O que faz esses caras? Porque é muita genialidade, assim, e não é assim. Aí um é compositor, genial, o outro é um letrista absurdo, o outro é um guitarrista, Toninho Horta, um guitarrista monstro, considerado por todo no mundo inteiro um dos melhores do mundo, assim, disparado. Então são muitas uma coisa de talento ali. E muito virtuosos, né? E uma das coisas, tem até uma história bacana do Chico César, tá? Aí eu fui no show do Vitor Ramil e Chico César, estavam os dois lá e tal. Não, e repete os nomes. Não, repete os nomes, né? Porque é força de peso, né? Nada mais, nada menos que Chico César e Vitor Ramil. E aí a gente foi conversar com eles no camarim, e aí o Chico, ele disse, cara, porque ele tem um violão igual ao meu. Deixa eu até mostrar aqui, até foi sem querer, tá? É que eu tô no meu estúdio aqui. Não, por favor, à vontade. Esse violão tá aqui, ó, assinado pelo Loborges. Ele nos recebeu no camarim, assinou meu violão. Né? E esse violão aqui é uma viola 12, um Takamine 12, e o Chico César tem um igualzinho, idêntico, igual. E aí, primeira coisa para quebrar o gelo, assim, eu disse para ele, cara, tem um violão igual ao teu, idêntico, é mesmo, e tal, tu mexeu nele. Ele disse, não, é original, é o meu também, então tá. Aí ficamos ali naquela... Aí ele, que você toca o quê? Aí disse, cara, eu tenho um projeto que a gente faz tributo ao Clube da Esquina. Aí ele assim, bicho, você é louco? Aquelas harmonas, você é louco, cara. Sabe? E é assim, cara, com quase todo mundo assim, que conhece, né? Todo mundo que da área da música, assim, todo mundo fica... E realmente, assim, eu quando fui fazer, eu até me surpreendi que a gente conseguiu fazer um troço bacana, porque realmente eu não tinha essa ideia, eu não sabia se ia dar legal, se eu ia ter capacidade para fazer, né? Porque eu sempre toquei rock and roll, né? Mesmo progressivo, mesmo, enfim, coisas complexas, mas nada tão complexo como o clube, sabe? E é assim, o cara com uma 13ª, o baixo em Zé menor, sabe? Essa parte que tu estás me falando aí, eu não tenho nem ideia do que tá se tratando. Sim. Mas, viu, Alemão? Enquanto isso, eu vou agora... Tá brincando, Alex? Tá brincando. Olha aqui, deixa eu passar os demais integrantes aqui no Clube da Esquina Tributo do Rio Grande do Sul. Era... Lu Leal, desde já, meu muito obrigado por ter feito aí essa ponte entre a gente, tá? Valeu mesmo. Grande Lu. A gente vai apresentar a banda agora para vocês, os demais integrantes, que o Alemão quis fazer o convite, né, para os outros integrantes, mas ninguém quis aparecer. Muito bem, né? Bem bonito, né? Sempre sobra pro vocalista, não adianta nada. Cadê aqui? Vamos lá, então. Alemão Jeff, que está aí conversando conosco, então. Voz e violão, 12 cordas. Não bastasse. Zeca Garcia na guitarra. Daniel Vlasic. No contrabaixo. Sérgio Gomes, teclados. Rainer Steiner, esses sobrenomes alemão aí, tio. Pouco alemão. E também o mais novo integrante, saxofonista. Marcelo Figueiredo. Marcelo Figueiredo. Marcelo foi um achado, assim,
encaixou muito, assim, porque a gente tem uma outra coisa que a gente gosta muito, que é o Sting, né? Aquela banda de... tem uma banda do Sting que é uma banda só de jazzistas antigos, só negão, assim. E a gente adora aquela banda. E tinha um saxofonista chamado Branford Marsalis, que é irmão do Wynton Marsalis. E eu adorava, todos nós, assim, a gente vai se descobrindo como músico, né? Tu gostava daquilo também e tal. E aí o Marcelo entrou, e o Marcelo, assim, ele tem a mesma pegada, mesmo tipo de sax, ele usa do Branford Marsalis. Então é uma realização, assim, a banda deu um up, assim, muito bom. Assim, que tipo, dá um clima mais... Ficou mais jazzeiro o negócio. E Clube da Esquina tem que ter jazz, né? Tem que ter essa veia. Tem os links no YouTube, inclusive o Marcelo mandou ontem. Eu vou compartilhar com vocês aí após esse bate-papo. Tu pode conferir no canal do YouTube. Tem vários vídeos com clipes lindos. Inclusive, ontem eu acompanhando um deles. E aí tem uma situação, tem uma cena que você... Tem, né, um integrante que está na frente da sorveteria Joia. E do tipo, como é que essa galera conseguiu gravar em plena sorveteria? Já, tipo, no mínimo foi num dia de carnaval de Porto Alegre, tá vazia, né? Não tinha ninguém naquele momento. Foi um sábado de manhã, que é um dia um pouco mais calmo, né? 6 horas da manhã, a galera tava na rua. Na verdade, aquele clipe ali, ele quis enfocar, por obra dos roteiristas, né, do pessoal da produtora e tal, que fez o roteiro. A ideia deles era enfocar 5 esquinas significativas de Porto Alegre. Então teve a da Joia, teve a do Ocidente, teve enfim, a do próprio Bar do Alexandre, que é a nossa casa, né? O Bar do Alexandre, a gente... Além de tudo, a gente ficou amigo do Alexandre. Nosso irmão, assim. Então, a gente está sempre lá e toca muito lá também. Já tocamos mais, mas agora está tão concorrido que a gente está fazendo uns 3 ou 4 shows por ano só, antes era mais. Então, assim, é muito legal. E aí essa coisa das esquinas, ele termina, no clipe, termina dentro do Bar do Alexandre, que é uma parte preto e branco. Que massa! Bom, muito bem, tá chegando agora. Oi, desculpa. Não, nada, eu ia só complementar. Para quem está chegando agora na entrevista de atitude especial desta terça-feira, Jeff Barcelos, alemão, tributo aí ao Clube da Esquina. Gente, tributo esse aqui do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, exatamente. Depois a gente vai deixar todos os detalhes nas redes sociais aí dos gurizes, para vocês seguirem, compartilharem, acompanharem o trabalho, para vocês aí que curtem demais aí essa parada mineira, porque o que tem de músico em Minas, pelo amor de Deus, sem contar se a gente começar a citar aqui além, claro, desse grupo estrondoso que é o Clube da Esquina, né? Sai Guarabira, também, pelo amor de Deus, que eu amo, né? Entre outros tantos. Gente, é tanto nome. Vamos citando aqui pra gente, por favor, porque merece ser citados aqui. O músico mais ou menos de Minas é top do top do top. É uma coisa incrível esses caras. Esses caras eles não são desse planeta. Acho que Minas Gerais... Essa é uma história, eles não vieram pra brincar, né? Eles não sabem brincar. Essa é a verdade, né? Até a gente tirando as músicas e trabalhando, e fazendo arranjos e tal, sempre quando a gente começa a trabalhar alguma música nova, a gente diz, cara, como são filha da puta esses caras, porque eles pegam e tipo assim, ó, tem uma sequência que era pra ser assim, com um Lá maior, um Ré menor, não sei o quê. Aí eles botam lá 1001. Eu sempre digo que eles deviam pensar assim, ó, cara, vamos dificultar ao máximo. Quem quiser tocar isso aqui vai ter que se virar. Agora, é aquele nível, tipo assim, a gente vai dificultar a coisa que é para esses loucos aí não querer tentar fazer uma parte igual, pelo menos. Nem tentar copiar. Exatamente. É mais ou menos isso aí, bem assim.
agora eu não recordo o ano, né? Mas acho que era Som Livre, sim, que lançou uma edição na época de 25, repito, 25 álbuns, nomes da nossa leva Brazuca. Uhum. Só os pica, né? Uhum. Só os mais da MPB. Sim. Agora eu não recordo qual foi a primeira edição, que eu fui reto, né, no que me interessava. Edição número 4. Bah, olha só. Que legal. Tá? Uhum. Não é São coloridos, olha, irmão, são coloridos os encartes. Lindo, material lindo. Não é o Mar Azul? Isso aí não é o selo Mar Azul, não? Tem aí o quê? Tem os caras... Isso aí são releituras? Não, eu acho que era uma edição especial da Som Livre da época, há muito tempo atrás. Ah, tá. Beleza. 25 CDs, um encarte maravilhoso, capa dura, bicho. E aqui a edição 4, Clube da Esquina. E aí, o CD. Sim. Essa capa aqui, até alguém dizer que não eram eles, todo mundo acreditava. Não, é o Bituca, é o Lu Borges, porque na época quando saiu o disco, não tinha saído o crédito do fotógrafo, não tinha saído o nome dos garotos, dos moleques que estavam aqui na capa, entendeu? Não, eu sempre achei que fosse também, então acho que todo mundo, né? Tudo a ver, né? Mas tu sabe que essa foto aí foi tirada fortuitamente, né? Eles estavam, o Cafi, que é o fotógrafo oficial do Clube da Esquina, né? Um amigão deles que... essa foto foi tirada de dentro do carro. Eles estavam passando numa estrada em Minas e eles viram os dois meninos e o Cafi pediu para quem estava dirigindo parar e tirou a foto lá de dentro do carro, de dentro de um Fuca, se eu não me engano. Tirou a foto, os gurizinhos não sabiam até hoje, até a questão de 3 anos atrás, eles não sabiam que eles estavam na capa do disco. Eles estão lá. Até quanto tempo atrás tinha sido revelado? Foi revelado por um jornal, uma reportagem, alguém foi lá fazer uma reportagem e tentar descobrir quem eram aqueles meninos, né? E eles estão lá na mesma cidade ainda, não me lembro qual é a cidade, mas é uma cidade do interior de Minas, ou do interior do Rio de Janeiro, bem perto de Minas, assim, porque ali se confunde muito. Eu estive viajando por lá e tem horas assim, tu tá na estrada, aí tu passa assim, tu tá dentro de Minas, daqui a pouco tu tá no Rio de Janeiro, daqui a pouco tu tá em Minas de novo. Então, porque é por causa dos recortes, né, então eu acho que foi numa dessas aí que, mas no fim é um interior, pode-se dizer que é um interior de Minas mesmo, assim, porque é interiorzão mesmo. E eles agora, tem até o nome dos guris aí, que agora tem, sei lá, 70 anos, e aí rolou até um lance xarope, que foi que eles acabaram processando, né, botaram, pedindo... Cara, que eu, assim, né, como é que eu vou te dizer? Não é... A nossa história estava indo bem, bela, linda, humanizada. Aí aquela história, quando a gente diz assim que o brasileiro, às vezes, quando se é FDP, não adianta, né? Não, é que na verdade eu acho que teve os advogados, aqueles que gostam de, né, vamos tirar dinheiro dos caras, né? Acho que é por aí a coisa. Mas enfim, de qualquer forma, sei lá, foi usada a imagem, né, que na época não se remunerava isso e tal, né, mas foi usada a imagem, e sei lá, os caras são pobres. Eu acho que a única coisa que me chateia nessa história é que os advogados vão ganhar dinheiro. Eu acho que quem devia ganhar eram os caras. Mas, óbvio, né? Mas só para concluir aqui, então, o título aqui são Grande Discoteca Brasileira, viu, Alemão? 25 CDs que fizeram história. E aí, a edição número 4, então, é o Clube da Esquina, tá, gente? Então, aqui tem... Putz, que legal. Esse encarte é maravilhoso. Olha isso, gente. Tá? Tem, inclusive, fala
das canções. Olha aí a nossa Pimentinha. Bah, nossa. Que é uma membro honorária do Clube da Esquina. Tem uma foto em especial que eu quero mostrar aqui. Que Beto Guedes, ó. Jovem, com seus cabelos de pongo. Uhum. Beto Guedes, Lu Borges e Flávio Venturini, quinta-feira, no palco do Araújo Viana, em Porto Alegre. Realização Opinião Produtora. Tem uma especial aqui. Ó, Belo Horizonte para vocês. Ô, Alemão, conta pra gente como é que foi, então, pedir o aval pro senhor Lu Borges, até porque, né? Não é bem assim, né? Eu dei aquele tiro na rua, né? Clube da Esquina. Precisa pedir, com licença, podemos tocar as músicas de vocês? Então, a gente aqui do Rio Grande do Sul, podemos? Isso parte de um respeito, assim, enorme, né? E aí, tipo assim, porque eu fui lá 2 vezes, vi os caras tocando, vi não exatamente o Lô, Beto, mas vi o irmão mais velho do Lô, que foi o cara que colocou toda a família Borges na música, que é o Marilton Borges, um cara maravilhoso, toca piano maravilhosamente bem. E eu vi um show, eu e a Simone, minha companheira, a gente viu o show. Bom, a gente assim, ó, chorou, que nem, porque os dois, assim, remanescentes, os dois curtiam demais essas músicas, né? A gente, desde realmente, porque a gente era muito jovem na época ali. Aliás, muito criança, né? A gente era criança na época, né? E eles... Então, quando eu propus a ela ir para lá, ela disse, legal, vamos no Clube da Esquina, vamos lá na esquina e tal, né? E a gente chegou lá, teve algumas surpresas. Primeiro que ninguém conhecia a esquina. Tipo, em Porto Alegre, ninguém conheceu na Lisboa, assim, sabe? Então, é umas coisas assim que nos chamaram a atenção. A gente achava que a gente ia entrar num táxi, dizer pro taxista que eu queria ir lá na esquina do Clube da Esquina, né? Paraisópolis com Divinópolis. E os caras, como é que é? Não, a gente, tipo assim, não, tá, bota no GPS, então, e vamos. Então, umas coisas assim meio bem, que a gente não esperava, mas quando a gente achou também, foi um espetáculo. Né? E aí, a primeira vez, a gente foi de novo, na primeira vez, eu saí do bar do museu, na verdade, assim, o bar do Museu do Clube da Esquina tá ali, bem pertinho da esquina. E na primeira vez que eu fui um ano, depois fui no outro ano, na mesma época. Então, num período de um ano, ele mudou de nome. Ele era, naquela época, a primeira vez que eu fui, era o Godofredo, Bar Godofredo, que é nada mais nada menos que o pai do Beto Guedes. O bar era do filho do Beto Guedes, do Gabriel Guedes, e o Gabriel botou o nome do avô, né, Godofredo. Então era, a gente, cara, não tem explicação, eu fico todo arrepiado toda vez que eu falo nesse negócio. Conto muito isso em shows, obviamente, né, porque isso é a origem do projeto mesmo. E aí a gente entrou lá e eu saí, quando eu saí do bar, assim, quando terminou, a gente estava, né, conversamos com eles, batemos um papo, saímos de lá, e eu falei na hora, assim, eu vou fazer isso em Porto Alegre. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Né? E isso tem muito também a ver com o ineditismo da coisa, né? Porque em Porto Alegre, cara, a gente respirou rock and roll a vida toda, né? E não que seja ruim, é bom, mas acho que a MPB ela foi relegada a um plano meio desmerecedor, assim, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, talvez. Acho que no Rio Grande do Sul todo. Tanto que uma coisa que acontece amanhã, por exemplo, no show, quinta-feira no show, eu fui dar uma olhada para ver os ingressos e tal, e não tinha muitos ingressos vendidos. Eu fiquei realmente impressionado, assim, porque, cara, na verdade,
é isso, Porto Alegre não... Isso, olha, e a gente descobriu, com o nosso projeto, a gente descobriu que tem gente que curte, sabe? Muito. Mas é, assim, aquela meia dúzia, aquela bolha, né? É uma bolha ali, e é aquilo ali. Então, já São Paulo e Rio, que eu também tive a oportunidade de pesquisar, assim, eu tenho parentes lá e tal, no Rio de Janeiro, principalmente, lá tem muita gente que toca clube da esquina. Tem muito bar, assim, que homenagem... que é bom, Milton nem se fala, né? Mas, assim... Respira clube da esquina. Beto Guedes, Loborges, sabe? Tem... Tanto que o Beto Guedes lota Circo Voador lá, abarrotado de gente e tal. E aqui isso não acontece, né? A gente foi no dia que o Lô assinou meu violão, eles nos receberam no camarim do Bourbon Country. Uhum. E tinha meio Bourbon Country, assim, sabe? E a gente, todas nós da banda ali, a gente pensando, puta, que vergonha. Tipo, que saco isso das pessoas não terem... Mas ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo, tô aqui, né? Sim, né? E daí para nos contar essa experiência que tu passou com o cara. Sim. Enfim, mas ele é legal demais, né? Eu acho que quinta-feira, quem for, vai ter uma noite... Porque assim, começa pela banda. Os caras trazem assim, eu nem sei quem vai tocar, tá? Mas não precisa saber. Certamente que é assim, uns monstros. Então tu já começa com uma execução perfeita das coisas, com uma puta de uma estrutura, de um negócio. Pô, já valeria só por aí. Aí ainda de quebra tu tem Beto Guedes, Loborges e Flávio Venturini no palco. Então, né? Tu contou e dividiu pra gente a tua experiência, né? Agora eu vou contar um pouquinho da minha experiência com a Minerada, né? Que foi em 2015 no auditório do Juliano, te contei ontem, né, alemão? E teve a reunião do 14 Bis e as duas cerejas do bolo, né? Sai Guarabira juntos no mesmo palco. Sim. Gente, foi a coisa mais emocionante da vida. Que legal. E eu perdi isso. A Minerada não sabe brincar. Não, é sério, quando a gente fala isso, os caras são pobres, mas porque a Minerada não sabe. Tanto que naquele álbum que eu coloquei, 2015, a gente ainda postava muitas fotos em Facebook, fazia, né, álbuns, e o meu título é A Minerada é Foda. Uhum. O título do meu álbum é A Minerada é Foda. Então, assim, gente, repito, os meninos não sabem brincar, não. Eles não sabem, não tem assim... Ter essa experiência agora na próxima quinta-feira, viu pelo menos um pedacinho, porque o ano passado teve o show de despedida do Bituca, né? No Gigante. Puta, cara, olha, assim, ó. Foi? Sim. Eu vou te dizer. Aqui, ó, tem um ouvinte nosso aí, ó, de Minas aí nos acompanhando, o Giovanni. Não sabemos brincar. Vocês não sabem brincar, não adianta nada. É isso aí. Eu fui lá para ver que água que vocês bebem, porque isso é uma coisa... tem alguma coisa nessa água aí. Então, assim, aí a gente... o que a gente estava falando mesmo? O Bituca, show de despedida. Cara, olha, isso show... Eu já tinha visto o Bituca outras vezes, e eu vou te dizer, assim, esse show... Sabe, assim, o que eu saí de lá foi, assim, tá entre os 3 melhores shows da minha vida. Junto com o Eric Clapton no Gigantinho, que o Eric Clapton teve também uns... Olha, não, mas assim, descarta os gringos. Vamos falar de São Brasil hoje. Mas é em todos, juntando tudo, assim, tá entre os 3 melhores da minha vida, e olha, pô... então, assim, cara, foi uma choradeira, uma emoção, assim, muito absurda. E, assim, aí que eu vi, assim, eu saí de lá dizendo a primeira coisa que me veio, porque o Bituca, né, já na cadeirinha, sentadinho ali, já velhinho e tal, e aí, porque tinha muito essa coisa assim, ó, não vai no show do Bituca? Outras pessoas, perguntando para outras pessoas, e aí...
Pois é, agora ele já tá velhinho, né? Então não sei o que. Cara, não tem. O cara, eu disse assim, quando eu saí daquele show, eu falei para quem tava comigo, eu disse, ó, seguinte, eu tô lançando aqui a campanha Bituca, venha de novo, mesmo numa cama de hospital. Bota o soro, bota tudo, não tem problema. Caramba, Marcelo, vai com calma. Não. Eu quero dizer que eu aceito o show dele de qualquer forma, de qualquer jeito. Que seja, né, porque é simplesmente, cara, o cara é um extraterrestre, não adianta nada. Esse é o maior deles, né? E foi um show, não tenho definição. Alemão, o Bituca, depois assim, agora, com certeza, não tenhamos mais dúvidas disso. Bituca, com certeza, é o pai de todos, né? Total. O Bituca é o cara que aglutinou todo mundo, né? Ele é o cara que... Abraçou. E que era o organizador da história, né? Então, assim, ele era um maestro. Nas gravações do Clube da Esquina, todos feras pra caramba, Toninho Horta na guitarra, fulano, não sei o que, se bem que o Toninho tocou bateria, tocou baixo, o Beto Guedes tocou bateria, tocou guitarra, tocou tudo que é coisa. Os caras, era assim, né? As sessões do disco, o cara assim, o que é que eu vou tocar hoje? Eles gravaram lá, não sei, em alguns dias, né? E aí cada sessão, chegava fim de tarde, eles se encontravam no estúdio, e aí eles chegaram, essa aqui eu quero tocar baixo, Beto Guedes. Aí o Toninho, não, essa eu quero tocar bateria. Aí o Lô tocava piano. Aí não sei, era assim o próximo. Tudo monstro, né? Os caras, assim, todos tocavam com maestria qualquer instrumento. Então é muito louco o negócio. E, enfim, não adianta, os caras são fora. E isso não é assim, não é um clubeiro que está falando, não é um aficionado que está falando. Os gringos falam, os caras lá. Pat Metheny se curvou ao Milton, né? Chegou mais um mineiro aqui, Alemão. Eu gostaria que tu desse as boas-vindas ao Valto Mato, gaitista. Opa! Grande músico aí de Minas, cara, um querido. Que legal, achei que tu não cara. Val, que bom que chegou, cara. A gente tá falando muito bem de Minas, como sempre. Sim, né? O cara que se falar mal de Minas, prende. Pode mandar prender. A gente quer saber, Val, o que tem de tão especial aí, hein, Uai? Queremos saber. Se é o pão de queijo, hein? Conta aí. Queremos saber o que tem de tanto especial aí em Minas. Que não pode, né? Pra quem tá chegando agora aí uma entrevista de atitude especial dessa terça-feira, quando então conversando aí com o Jeff Barcelos, alemão aí. Saudações, querido. E o Clube da Esquina Tributo aqui do Rio Grande do Sul. Exatamente, temos esse tributo maravilhoso aqui no Rio Grande do Sul, cara. Eu fiquei extremamente feliz quando eu descobri isso. Eu descobri nessas andanças de Instagram, aquela coisa toda, e disse, não, para aí, o que essa galera doida aqui tocando Clube da Esquina, daí eu fui ver ela no espaço 3? Uhum. E aí, desde então, né, acompanhando o trabalho, daí entrei em contato com a Lu, que eu vi que ela estava, né, convida a Lu mais uma vez, muito obrigada por ter feito esse meio de campo, estou adorando aqui esse bate-papo alemão, e conhecer ainda mais um pouco, né, um pouquinho, né, um pedacinho do que é a história do Clube da Esquina, que o ano passado simplesmente cinquentou, gente. É o álbum mais primoroso, tá? Primoroso de todos os tempos. Tanto que o Clube da Esquina apareceu no topo de um ranking sobre o melhor álbum da música brasileira. Então isso já explica muita coisa, né, gente? E a gente está falando tudo isso, além de divulgar, né, esse tributo que existe, que há aqui no Rio Grande do Sul, para também fazer um convite que quinta-feira nós estaremos, né, prestigiando. Eu vou estar vendo, né, o Flávio Venturini, né, mas vou estar vendo pela primeira vez, né, o Borges e o Beto Guedes. Sim. Esse Power Trio, veja bem, é um Power Trio, né, Alemão? Power Trio, né? Com esse projeto maravilhoso, música de Minas, no palco do Araújo Viana, quinta-feira, tá?
3 grandes nomes aí da música brasileira se unem então no palco da Araújo Viana para revisitar suas carreiras, tocando sucessos da música mineira, como Um Girassol da Cor do Seu Cabelo, O Trem Azul, O Céu do Santo Amaro e outras tantas que nós começar a falar todas as canções aqui, nós até amanhã, né? De todos os artistas, né? Porque eu acho que, obviamente, vai ter um momento especial, homenagem ao Bituca, aquela coisa toda, mas eu aposto contigo. Eu aposto contigo. Que o pessoal presente lá vai estar querendo. Eu e tu seria assim, óbvio que gostaria de ouvir na íntegra. Esse álbum aqui, quer ver? Calma. A gente até comentou ontem conversando. O que o pessoal começou aqui? Pode ser nossa cachaça. Tá bom? Sim. Isso muito boa. Aí o Valton, né? O Valton falou ali também, o nosso doce de leite, nossa, deixa eu ver aqui, nosso doce, aqui tem queijo, doce de leite, montanhas e muita música boa. Eu tenho, Valton, não sei se tu conhece o Marcelo com 2 L's. Puta, agora me fugiu sobre o nome do Marcelo querido, pessoa maravilhosa, grande músico, para variar, né? Mais um. Marcelo Diniz, Marcelo com 2 L's Diniz, um cara sensacional que a gente conheceu lá, e que já, assim, ó, mineirinho, né? Então o Marcelo é o seguinte, ele ficou meu amigo e tal, a gente foi ele estava tocando num bar, ele mora em Tiradentes, que é um lugar espetacular também. E aí o Marcelo, ficamos amigos, a gente ficou numa pousada que ele e a esposa dele estavam arrendando, enfim. E aí o Marcelo, a gente conversou, cara, não sei o que, eu falei, puta, eu tô a fim de fazer isso aqui. E aí ele me deu conselhos, disse, cara, faça do jeito de vocês. Você é gaúcho, você vai ler o Clube da Esquina, releia o Clube da Esquina, não faça igual a nós. E eu segui esse conselho à risca, né? Eu e meus parceiros. E o Marcelo, ele tem, ele, mineirinho, não me falou nada. Eu cheguei em Porto Alegre, ele me deu uns DVDs, umas coisas dele. E aí eu fui dar uma pesquisada na obra dele, e aí eu vi Marcelo Diniz e Milton Nascimento. Gravaram juntos e tal. O mineirinho não me falou nada, sabe? O cara, assim, ó, tem que ser mineiro mesmo, além de tudo humilde, sabe? Cara, eu vou dizer para vocês, mineiros, aí, eu sou fã, além da música, sou fã das pessoas, assim, eu nunca fui tão bem tratado na minha vida. Era assim, a gente chegou um dia cansado de táxi na pousada, e a gente tava louco de fome, a gente tinha passado voando um tempão, porque teve muita escala e tal, e aí o cara disse, ele nos parou o carro para nos largar as malas, e aí a gente assim, muito obrigado e tal, e ele disse, não, eu vou levar vocês para comer. E não vou cobrar, só que eu vou levar vocês para comer, porque tem um lugar aqui, um pouco mais adiante e tal, daqui uns 5 quilômetros tem um lugar muito legal que vocês vão gostar de comer. E a gente diz, cara, não, por favor, não, então eu vou te pagar. Não aceito, sabe? Cara, o Val do Mato, ele é a prova viu, porque eu acompanho o trabalho tanto dele, tanto do Fábio Lopes também, do Biga, que é um power trio de gaitistas, né? Um aqui do Rio Grande do Sul, o Biga, um aqui de Caxias do Sul, o Val, então, tem de São Paulo e tem de Minas. O Val de Sampa e o Fábio de Minas. E aí eles montaram esse projeto. Com blues, é isso? Exatamente. Tá. Exatamente. Então, desde que eu entrevistei eles, já tem um tempo aí, eu virei super fã e aquela coisa, né? Eles estão sempre direto em Minas, eles estão... Uma das metas de vida, né? Conhecer Minas Gerais. Né? Então, faz muito bem. Tem um comentário aqui que passou, estou ao lado de Tiradentes, então, olha aí. Maravilhoso, cara, demais, essa cidade aí é mágica. Eu preciso ler um comentário que surgiu aqui, viu, Alemão? É sobre... Vai, agora... Mas eu acho que eu
Mas não vou conseguir acompanhar aqui, mas... Enfim, agradecer o comentário do nosso amigo. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui. E aí... Aqui, ó. Não. Ó, para quem está chegando agora, sejam todos muito bem-vindos. Clube da Esquina, nosso assunto de hoje aqui no Entrevistas de Atitude. Ah, o Juliano Volpato, aqui da Serra. A gente estava falando sobre as curiosidades da capa, tá? Essa capa emblemática aqui, que depois, né, acabou gerando um pouco de discórdia, né, vamos dizer assim. Ele comentou aqui informações legais, não sabia da história dos meninos da capa. Exatamente, é todo aquele contexto aí que o alemão passou. Inclusive, o José Antônio Rives, vejamos bem aí, conhecido como Tonho, tá? E Antônio Carlos Rosa de Oliveira, o Cacau. Isso. São os dois garotos, então, são os dois garotos, então, que estamparam a capa do disco Clube da Esquina. E eles foram reunidos, então, para recriar a capa no ano de 2012, tá? A foto da capa... 3 anos atrás, né? 10 anos já. A foto da capa de Clube da Esquina, que foi tirada lá em 1971, em uma área rural, aí nos arredores de Nova Friburgo, no Rio, né? Todo Cacau, que tinham, então, entre 7 e 8 anos de idade, estudavam juntos, e seus pais trabalhavam como campeiros aí em uma fazenda na região. Então, é aquela história. Momento certo, hora certa, local certo, clique certo. E a genialidade do fotógrafo, né? Que mandou parar o carro para... Incrível isso, realmente. Não, tem coisa que eu acho sempre que eu acho que tem coisa que tá clara. E a semelhança dos dois com o Lô e com o Milton, né? Se me dissesse assim, como é que era o Lô Borges quando pequeno, o Milton Nascimento quando pequeno, é muito difícil não ser isso aí, né? Gente, não, deixa eu mostrar uma foto para vocês agora. Renata Montenegro, beijo, guria, muito boa noite, cerveja firmeza. Abração aí pro Ali. Tiveram sua estreia na Feira do Beco no último sábado. Queridos, foi lindo, lindo, lindo. Boa noite, meus queridos. Deixa eu mostrar uma foto rapidamente aqui, porque a gente quer falar também do álbum clássico aqui, né? Que, obviamente, né, todo mundo vai querer na íntegra, né, Alemão? Tênis. O velho disco do tênis. Olha se não parece. Ô, Alemão, olha se não parece, cara. Não, total. Olha aqui, ó. Jovem, adolescente, criança aqui, ó. Né? E o Milton mais ainda, é uma coisa impressionante, né? Realmente. Eu acho que foi isso, né? Obviamente que o Cafi deve ter dito assim, cara, tem 2 caras ali igual, 2 guri igual. Para aí, vamos lá. Sei lá, deve ter sido isso. Isso eu não sei exatamente como é que foi, mas sei que mandou parar. 1971 era outros tempos, a gente sabe, né? Onde não existia tanta maldade assim, a ponto de 2 moleques, obviamente, não entendendo absolutamente nada, 50 anos depois, fazem parte da história do maior disco de todos os tempos. E aí aquela coisa, eu tenho certeza, Alemão, que em momento algum passou pela cabeça desses dois aqui em querer créditos e direitos autorais, cara. Sério. Sim, na verdade, eu consigo, eu procuro entender os dois lados, assim, eu só acho assim, que foi pilha de advogado. Bom, mas é isso que eu me refiro. Né? Que os caras nem têm esse conhecimento, eles são bem humildes e são pessoas, um é funcionário da prefeitura lá, não sei se não é Gari, alguma coisa assim. E, claro, aí chegou um advogado que leu a reportagem, chegou e disse, para aí um pouquinho, vamos tirar uma grana aí, sabe? Então esse aqui é o lado ruim que eu acho. Eu acho que tipo, enfim, né? São questões legais que... Enquanto tu bebe a tua água, eu preciso passar o agenda de atitude para os próximos dias, final de semana. Ok, é terça-feira, mas sabe como é que é? O pessoal já
pode ir se preparando. A água que, Bom, que tudo passarinho não bebe. Hã? A água que passarinho não bebe. Ah, pois bem, né? Tudo começa então aí, ó. Lu Borges, Beto Guedes, Flávio Venturino, Auditório Araújo Viana, próxima quinta-feira. No dia, ó, tem a realização aí da Opinião Produtora. Já no dia 19, aí também no Auditório Araújo Viana, sobre a realização da Rani Produtora, tem Belo também aí no dia 21 de maio, no Auditório Araújo Viana, tem ele, o Sidney Magal. Muito bem, obrigada, Alex. Aí está. Gostaria, Alemão, que tu fizesse o convite especial tanto para o show de quinta-feira e tanto aí para os nossos telespectadores que nos acompanharam e ao longo desse bate-papo, que eu super amei, super adorei, conheci ainda mais aí, super curti. Lembrando aí que esse tributo, tá, surgiu já há 5 anos, aqui, em especial Porto Alegre, digo aqui em Rio Grande do Sul, né, gente? Tá todo mundo em casa, né? Também teve apresentações, o Alemão me passando ontem, né, como é que foi a tour lá pelas bandas de Buenos Aires, e também pelas bandas de Uruguai. Como é que é? Me conta. Como é que os hermanos aí... Cara, eles... Entende por Clube da Esquina, tu fala em... Como é que é a recepção? Bom, primeiro que eles gostam de música brasileira mais que a gente, né? Isso Já começa por aí. Caetano é Deus lá, sabe? Assim, lá tem Milton, então... então, assim, o que a gente sentiu? A gente chegou lá, claro, o público que a gente tocou era num bar lá na Cádio Florida, em Buenos Aires, chamado Fusion Bar. Um bar grande, enorme, assim, super bonito. E, cara, assim, a gente pensou, o que os caras... Que eles... Porque, assim, ó, a história era a seguinte, era um encontro de cantautores, né? E um amigo meu, infelizmente, já falecido, morreu no ano passado, não faz um ano ainda, o Jorge Vargas, que era um cara, uma pessoa, assim, ainda estamos em luto, sim, pela morte do Jorge. Foi, assim, teve a ver com a pandemia, porque ele tinha uns problemas, assim, respiratórios e agravou com a pandemia, e no fim acabou no ano passado. Sim, o Jorge foi que nos levou, que me disse, cara, eu tô indo lá para... o Jorge tinha um trabalho de folk rock de longa data, né? Ele teve... ele tocou em bandas que, tipo, a primeira banda dele, eles foram morar em São Paulo uma época, eles foram lá início dos anos 80 e tal. E ele é um cara que tinha muitos contatos e tal. E aí ele que ia nesse encontro de cantautores, ele já tinha acontecido no Uruguai, aí ele nos chamou para ir para Buenos Aires, aqui até acontecer. Éramos nós. Alô comentou aí. Então, rala. E daí o Jorge nos chamou para ir para lá. E eu disse para ele, cara, mas a gente não... a gente até tem música autoral, mas a gente vai tocar o quê? Clube da Esquina lá, né? Porque acho que tem a ver para tocar para os caras e tal. O Jorge, não, é exatamente isso que eu quero. Quero que vocês mostrem essa música para os caras. E foi muito legal. A gente chegou lá, os caras... tu via assim, ó, os caras estão tocando um negócio que a gente não conhece, mas... De qualquer maneira, todo mundo que estava tocando lá, eles não conheciam, né? Então, era frescor de novo para eles, assim. E, foi muito bom, muito legal. Um monte de gente vindo conversar depois. Eu sei que, assim, ó, cara, o Jorge foi um cara visionário, assim, ele fazia tudo, né? Ele deveria ter sido mais conhecido, enfim, mas é da vida. E aí, a gente acabou aí depois indo no outro encontro em Maldonado, no Uruguai, que também foi muito
muito legal. Até aquela foto que tu gostou, que a gente está num palco grande, assim, tal, uma foto que tu me falou, eu até ia te mandar, mas no fim, em vez de catar um monte de coisa, eu acabei te mandando outra. E o Jorge, e aquela foto é em Maldonado, no Uruguai, num teatro maravilhoso na cidade, assim. E um teatro incrível, assim, eu não sei nem como descrever, ele é diferente, ele era, tipo, vários andares, assim, tu ficava meio que tocando e olhando para cima para as pessoas, assim, e tinha uma parte de baixo também, então muito louco. E, então, assim, foi maravilhoso, porque as pessoas lá entendem música boa. Isso não tem, assim, né? Todo mundo lá... Bom, Buenos Aires tem mais livraria do que... Com certeza, muito mais livraria do que Farmácia São João temos aqui. Então... É isso, é muito bom, assim, foi muito bom. E, cara, uma coisinha só para não deixar sem... Eu sou TDAH, tá? TDAH é transtorno de déficit de atenção. Então, tu me perguntou não sobre... Não parece. Não, tu me perguntou como que a gente... Tem que tomar remedinho agora? É isso? Cada vez tomar remedinho? Eu já tomei, é de manhã. Mas olha só... Não, eu tô agora também, aí tem um monte de coisa aí. Mas enfim, aí tu me perguntou sobre como que a gente ganhou autorização do Lobo Odds, né? Só para resumir. Nossa, isso foi lá no início da nossa conversa. Coisa, não, mas né? peraí, voltando então e aproveitando o gancho, que junto com esse lance da autorização do Lobo Odds e tal, também a gente questionando nessa mesma situação aí, a dificuldade de interpretar as letras, né? Ah, sim. Do Clube da Esquina, por exemplo. Entendeu? Aqui, ó. Vamos sair do clichê. Que o que eu mais gostava de rodar no rádio, até então, era mais o lado B. Tirar o pozinho de vez em quando faz bem, né, Karina? Olha, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, esse desenho. Que é coisa rara, gente. Por exemplo, faixa 19 de 21 canções. Trem de doido. Uhum. Explica, conta um pouquinho, pelo amor de Deus. Os ratos não sabem correr na calçada. Cara, é assim, ó, essa letra é do Márcio Borges, irmão do Lô. Tem assim, ó, o clube tem 3 letristas principais, que é o Márcio Borges, o Fernando Brant e o Ronaldo Bastos. O Márcio Borges, cada um tem uma característica bem clara, assim, que é fácil de, depois que tu conhece melhor um pouco, é fácil de tu identificar. Essa letra é do Márcio, essa letra é do Ronaldo, essa letra é do Brant. E essa letra do Márcio, o Márcio ele diz uma coisa, ele diz assim, eu não explico letra, ele é uma figura. Disse, não, eu não explico letra. Tu quer continuar na linha do Márcio, então, e não querer contar? Não. Mas é que tá. Aí a gente se esforça para explicar as letras dele. Essa é a verdade. Então, o que é? Trem de doido é o seguinte, ele não, como é que eu vou te dizer, ele não confirma isso, tá? Eu vou te dizer o que eu acho que é e o que todo mundo que conhece acha que é. Existe um filme, inclusive, no brasileiro, um documentário chamado O Holocausto Brasileiro, um livro, Holocausto Brasileiro. Foi feito um filme desse livro. O que é isso? Lá em Barbacena, em Minas Gerais, tinha um hospício, né, que era chamado da época, lá nos anos 40, 50, 60, se eu não me engano, ele foi fechado lá por 70 e poucos, que onde eram levadas as pessoas de rua, enfim, era tipo assim, ó, tira louco da rua, né? Então bota lá dentro, é uma coisa bem triste, assim. E o Márcio, o que é, né? Os ratos e tal, isso tudo são metáforas, porque é tudo cheio de metáfora, né? Então são todas metáforas em cima desse. O trem de doido é o seguinte, eles iam de trem. Por isso, inclusive, que se chamou o Holocausto Brasileiro, porque tinha muita semelhança com o que o Hitler fazia, né? Então, esse trem, ele levava os caras
Se eu não me engano, aí eu não quero, de repente, aumentar a história, mas, se eu não me engano, esse trem ele chegava na porta do hospital. Então, e largava pessoal de rua, era a chamada higienização urbana, né? Que é uma coisa tristíssima, assim. Fascismo, né? E aí eles... aquilo durou, se eu não me engano, até 70 e poucos, ou 80 e poucos, aí teria que ver direitinho, enfim. Então, assim, o Márcio, na realidade, ele não confirma, mas todo mundo acha que é, ou tem certeza que é, sobre esse fato, sobre essa, né, os ratos, como é que é. Aí ele fala ali, Noite Azul, amigos num hotel muito além do céu, sabe, tipo, amigos num hotel, no hospital psiquiátrico, né, e assim, é a lenda. Mas o Márcio realmente não confirma nada. Nenhuma letra dele tu vai conseguir tirar nada dele. Isso está no livro dele. Ele diz, eu não explico letra. Que doideira. Inclusive tem uma matéria que eu separei aqui, justamente, né, o livro que celebra os 50 anos ali do Clube da Esquina, organizado pelo compositor Márcio Borges, também pela pesquisadora musical Cris Fuscaldo, a obra, então, que celebra as 5 décadas do álbum que simplesmente revolucionou a música brasileira. O livro já diz tudo, né? Se faz canção 50 anos do Clube da Esquina, que foi lançado, então, o ano passado, lá no Rio de Janeiro, né? É organizado, então, pelo compositor Márcio Borges e pela pesquisadora musical Cris Fuscaldo. A obra celebra, então, as 5 décadas do álbum que simplesmente revolucionou a música brasileira. Como a gente já citou inúmeras vezes aqui, em especial alemão, aqui o Márcio Borges, que é irmão do Lu Borges, né? Ele que é letrista de várias canções aí do disco, entre elas Clube da Esquina número 2, lembramos, né? Tem Clube da Esquina parte 1, depois Clube da Esquina parte 2, né? Que é aí que entra mais a jogada do Fábio Venturini, né? 14 bis, isso. Né? A banda de apoio, Vermelho, todos os caras do 14 bis estão no disco 2. O livro aí traz textos escritos, então, por Márcio Borges e essa Cris Fuscaldo, além de depoimentos do próprio Bituca, Lu Borges, Beto Guedes, Fernando Brandt e também outros músicos que fazem parte da ficha técnica, em especial nesse disco. Outro material disponível também na coletânea são análises de cada faixa do disco, assinadas, então, por vários pesquisadores musicais. E aí, volta, né, aquilo que eu tinha comentado no decorrer do bate-papo, que quando o disco foi lançado em 72, ele não foi, então, um grande estouro de vendas, mas ele foi conquistando, então, pouco a pouco, espaço de um jeito que ele acabou nunca saindo aí de catálogo, sendo sempre reeditado. Conta aí Cris Fuscaldo na entrevista, lembrando que, recentemente, o Clube da Esquina apareceu no topo, então, de um ranking sobre o melhor álbum da música brasileira. Lista essa que contou, então, com a participação de estudiosos da música. Sempre é bem importante, né, ressaltar esses detalhes. Isso. Foi críticos e músicos, né, que votaram. Eu tenho um amigo que votou, que é o Beto Xavier, radialista. Beto... o Beto. Conhece o Beto? Sim, União aí no Ramposo, né? Isso. Betão é o maior conhecedor de música e futebol. Ele é um dos nossos consultores, inclusive, de Clube da Esquina. Ele sabe tudo, conheceu muitos dos caras. O Beto é lá do Mato Grosso, mas trabalhou. Aliás, o Beto nascido em Bauru. E o Beto teve contato com os caras todos. Ele era radialista lá em São Paulo, no estado de São Paulo, quando estourou. O Beto participou daquele um show de Iacanga, que era, como é que era o nome? O Festival de Águas Claras, em São Paulo, que foi um negócio histórico, que tocou Raul Seixas, tocou Elis, tocou um monte de gente, e o Beto estava lá fazendo reportagem. O Beto era né, então, o Beto, quando eu conheci o Beto,
ele foi a voz padrão da Itapema FM, da RBS. Sim, por muito tempo. E aí, quando eu conheci o Beto, eu disse, pá, cara, tá meu ídolo, pelo amor de Deus. Aí ele ficou meu amigão. E hoje ele nos alimenta. No último show, inclusive, no 376, ele estava lá. Então aí eu começo a contar as histórias do clube e eu assim, Beto, é isso? Aí ele, beleza. E quando eu, Karina, em especial, vou poder assistir aí o Clube da Esquina Tributo aí na cidade de Porto Alegre, ou até mesmo nesse Rio Grande, que é grande. Então, assim, ó, nós teríamos um show agora sexta-feira, no Bar do Alexandre, que tinha a ver com o show de quinta, do Araújo. E, infelizmente, deu uma treta de agenda lá e acabamos... Não fala assim, que senão o pessoal vai achar, vai turpar tudo. Não coincidiu a agenda. Vamos em conta, não coincidiu a agenda, teve trocas aí de, né? Sim. Então, assim, esse ano, inclusive, a gente pensou, nossa média sempre, dentro do projeto do Clube da Esquina, sempre foi assim, ó, tipo um show por mês, porque a gente é um show muito específico, né, e muito segmentado. Então a gente procura não fazer show demais, porque, puta, não é que é o mesmo público sempre, mas não tem tanto público assim que possa revezar. É um show de 1 hora, compete aqui a 15 canções. Não, a gente é fome, a gente toca 2h30, 3 horas, se ratear, a gente fica, não tem ano. Então toca o Clube da Esquina, não, o Clube da Esquina 2, tudo. Não, o nosso repertório vai desde o clube, claro, baseado, assim, muito mais no disco de 72. Sim. Mas a gente toca carreira solo do Milton, carreira solo do Beto, a gente foca no Milton, Beto e Lô, né? Para não também começar a tocar Toninho Horta, isso, aquilo outro, fica muito... Então a gente focou nos 3. E então o repertório ele é bem amplo, assim, mas claro, a grande fatia, metade do show é o disco de 72. E aí, falando sobre as datas, então assim, a gente durante esses 5 anos, 6 anos menos 2, a gente tocou sempre nessa faixa, assim, uma vez por mês e tal. Aí agora a gente começou a pensar assim, cara, vamos dar uma rareada nos shows, porque a gente tem os outros projetos também, né? Uhum. Então a gente resolveu dar uma rareada nos shows, assim, para fazer, assim, pequenos, poucos e certeiros, né? Uhum. Então, agora, por exemplo, a gente tinha esse no Alexandre, o nosso próximo show marcado, ele é em agosto, julho ou agosto, não estou lembrando agora, no Sgt. Peppers. Uau, que legal! Que é um lugar muito legal de ver show, porque a qualidade de som, e, enfim, é um absurdo, né? E daí, então, vai ser... Eu não tenho essa data ainda, porque eles iam nos dar uma data em julho, que era uma quarta-feira. E aí a gente está argumentando lá com eles de repente, passar para uma quinta, porque lá sexta e sábado é a banda da casa, né? Que é o Corações Solitários. Banda muito boa, muito legal. E então sobra sempre o Peppers, tem a quarta e a quinta. Então a gente está ainda... Né, seria, se eu não me engano, 4 de julho, né, no Peppers. Até a próxima data aí, tu retorna aí os contatos comigo, que a gente vai estar divulgando aí com claro, faço, exatamente. E depois disso, a gente tem setembro no Alexandre, 22 de setembro. Legal. Né, dá para lembrar da data Farroupilha, né? Né, vai cair... Vai cair numa... 20 de setembro cai numa quarta, 22 numa sexta, que a gente toca na Alexandre. O Alexandre, os shows são sempre às sextas, né? Das 7 às 10 da noite. O legal do Bar do Alexandre é que é o Bar do Alexandre eu esqueci de dizer agora para quem não conhece, um bar ultra mega famoso aí de Porto Alegre, um bar de esquina, né? Para variar, e onde a galera simplesmente fica na rua, bicho. Agora toca na rua. É para todo mundo. É bem legal. É para todos os públicos, né? 300 pessoas, 250, né? Então, não, assim, o que eu me refiro mesmo, assim, é porque vai todo mundo, de 8 a 80, de todas as classes, entendeu?
É isso. Criança brincando, tu tocando, as crianças dançando na tua frente. Bar de família, sabe? De família. E ao mesmo tempo assim, quem vai lá gosta de música. Ponto. Não tem, sabe? Não tem assim. É um dos poucos lugares que as pessoas não ficam conversando muito. Um pouco sim, normal, né? Mas não ficam conversando muito durante o show, né? Tem uma simbiose, assim. E depois a gente tem, então, seguindo essa sequência de datas... Até lá tu volta para conversar mais uma vez com a gente aqui na Entrevista de Atitude, a gente vai passar a agenda. Mas o importante agora para essa data, em especial agora no mês de junho? Julho. Então, assim, ó, a gente está sem Sgt. Pepper's em julho ou agosto, ainda sem data definida, mas vai rolar. 22 de setembro no Alexandre. Depois tem outras coisas, mas aí senão a gente vamos ficar até setembro aí que tá bom. Até lá a gente retorna para conversar mais, falar mais de Clube da Esquina. No próximo bate-papo contigo eu quero esmiuçar ainda mais algumas das letras, entendeu? Eu quero saber o porquê dos porquês. A gente já matou um pouquinho da curiosidade aí do clássico que é Trem de Doido, que eu muito toquei na rádio, muito. Eu aumentava assim, eu dava um gás assim no estúdio e deixava aquela escolheria total. Sabe que aquela guitarra rasgada no início ali, do Beto Guedes. E o Lô pediu para ele assim, ó, que na época eles estavam o Lô estava ouvindo muito Led Zeppelin. E aí ele mostrou pro Beto assim, Beto, faz uma guitarra que nem esses caras aqui, ó, Led Zeppelin. E aí o Beto foi lá e fez aquela guitarra de início ali, né? Que é uma guitarra rasgadona, assim, e é muito legal. Gente, eu conversei com Jeff Barcelos, vulgo alemão, do Clube da Esquina Tributo, aqui do Rio Grande do Sul. E aproveitando, a gente tentou viajar um pouquinho no tempo, na obra-prima da Minerada. Clube da Esquina, o ano passado ainda completou 50 anos. Próxima quinta-feira, sim, depois de amanhã, no palco do Auditório Araújo, Power Trio de peso, gente. Lu Borges, Beto Guedes e Flávio Venturini estarão, então, se apresentando num super projeto Música de Minas, a partir aí das 21 horas. Os ingressos tu encontra na plataforma do Simpla e tem uma realização, então, da Opinião Produtora. Dani Sangari. Mais uma vez, muito obrigada. Também estamos no oferecimento aí do restaurante Clube União Imobiliária Marim. Também conosco a pousada Casinha de Varanda, professor de kickbox e artes marciais Alessandro Break, Academia H2 Físio e todo esse material lindo, onde tu vai encontrar logo mais lá no canal do YouTube. Tem a direção final de Alex Vitola. Passamos a agenda de atitude e muito mais. Voltamos na próxima semana com mais bate-papo por aqui. Giovanni, a gente agradece. Mineirinha, aquela coisa toda, comentou aí, legal demais, gostei muito da live, a gente agradece. Super! Aqui, Matei, o alemão Mezinho, vem cá, eu vi que tu toma chimarrão doidado em tuas lives. Toma. Aí tu dorme? Durmo. Eu ficaria 2 dias acordado se eu tomasse chimarrão de noite. Eu tomo bastante, mas tomo de manhã. Alemão, querido, mais uma vez, meu nosso muito obrigado, então, aluno Leal, por essa ponte pra gente. Muito obrigada, Guria. A gente vai passar todos os links legais aí, as plataformas do Clube da Esquina, onde você tem que ir lá, seguir, conferir, curtir, dar esse apoio pra banda. Para quem não sabia, como eu, agora já sabe. Temos um Clube da Esquina aqui no Rio Grande do Sul, gente. Legal. Eu que agradeço. Muito bom falar sobre o clube, eu adoro. Né? Dá para ver, né? E muito bom, assim, inclusive porque o teu enfoque ele é muito em cima da música, da questão estética e tal. Eu acho isso muito bom, é muito bom de conversar sobre isso. Porque foi para isso que a gente fez, não só esse projeto, mas os outros também, né? Então é muito bom. Valeu. Fico feliz, Marcelo, que você tenha curtido aí. Sinta-se em casa.
E a qualquer novidade, por favor, prenda o grito. Agora estamos em contato. Com certeza. Quinta-feira nos vemos, então, no auditório, Araújo Viana. Muito provavelmente. Sabe que eu não comprei o ingresso? Não, tudo bem, mas qual é a canção que não pode faltar? Putz, cara, eu acho que não pode faltar nenhuma desse disco aí. Uma só. Uma só. Na minha opinião, vamos lá. Bom, o Lô Borges vai estar presente, Beto Guedes vai estar presente. Bom, uma do Beto e uma do Lô, então. Não, lógico. E uma do Flávio Venturini, né? Flávio Venturini é Nascente. Nascente e para mim, Nascente da versão do Beto Guedes, que é a mais maravilhosa de todas. E do Lô, cara, do Lô tem muita coisa, mas vamos botar aí Trem de Doido, que é, para mim, também uma das mais representativas. Assim. Aí está. Foi nosso assunto de hoje, então, aí, ó. Clube da Esquina, 50 anos, na presença de Jeff Barcelos, vulgo alemão, nesse bate-papo maravilhoso aqui pelas nossas redes sociais. Graças, valeu, carinho. Aos nossos telespectadores também, muito obrigado. Nos vemos na próxima semana. Aliás, semana que vem, surprise! Quem vai ser o nosso entrevistado da próxima semana? Divulgo. Vou acompanhar. Agora eu sou seguidor aí. Obrigada, querido. Tá. Vamos lá, então. Muito boa noite a todos, gente. Obrigada pela participação de todos. Até. Até.